Fala galera, tudo bem com vocês? Mania na área, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a resolver o erro 800-138, tá? Sem enrolação, eu só vou explicar rapidinho como que funciona o erro, tá? Basicamente, o sistema do PS3 ele é baseado em Linux e é um sistema um tanto quanto antigo. A gente está falando de um sistema operacional de meados de 2004 a 2005. Essa interface dele mesmo está desde o PSX, que era uma interface para o PS1, certo? Bom, como é um sistema mais antigo, ele fazia um gerenciamento de memória um tanto quanto não eficaz. Dessa maneira, o console acabava corrompendo partições do HD, os chamados blocos de memórias. Esses blocos de memórias corrompidos, a computação tem um nome, a gente chama eles de bad block. Então, quando você vai tentar fazer a instalação de um jogo, gravar qualquer tipo de coisa, o bad block ele vai impedir essa gravação ou vai fazer com que essa gravação fique muito lenta. Como fica muito lento, o sistema operacional entende que a instalação não foi possível ser concluída e desse modo acaba aparecendo na sua tela o erro 800-138, tá? É por isso que esse erro acaba acontecendo, então o sistema operacional corrompe o bloco de memória do HD e faz com que a gravação fique mais lenta. Tá, Lucas, mas como que eu resolvo? Esse método aqui, ele é para PlayStation 3 desbloqueado, tá? Acho que todo mundo hoje em dia tem um PS3 desbloqueado, se você tem um original, talvez não funcione. Que é basicamente o seguinte, tem dois métodos. O primeiro método, para você conseguir fazer a instalação de jogos maiores, você vai ter que fazer primeiramente instalações de jogos pequenos. Quão pequenos quantos? Menores do que 1 GB, tá bom? Então você vai instalar pequenos jogos no seu PS3, menores do que 1 GB, tá? Por quê? Como essas instalações são menores, os arquivos são menores, acaba que quando você vai colocando esses pequenos jogos, você ocupa aquela região da memória em que estava o bad block, tá? E aí depois que essa região que estava os bad blocks foram completamente ocupadas, gravadas, aí você tenta instalar o jogo maior, né? Depois que você instalou uns 10, uns 9 jogos pequenos, você tenta instalar um jogo maior, tá bom? Uma outra sugestão, esse daqui só funciona com o PS3 desbloqueado, que você vai baixar um aplicativo chamado Multiman, tá? Provavelmente você deve ter ele já, um aplicativo padrão das pessoas que têm o PlayStation 3 desbloqueado. E ao invés de você instalar um jogo via PKG procurando numa loja, você vai pegar o jogo ou na versão ISO ou no formato pasta e vai fazer uma transferência FTP para dentro do armazenamento do console. E aí, como você está usando o Multiman, que é um outro gerenciador, também baseado em Linux, mas esse é um pouquinho melhor do que a versão de PS3, ele não vai ter esses erros do bad block, ele vai continuar gravando de maneira contínua. Entretanto, nessa segunda maneira, como você está gravando em cima do bad block, pode ser que a leitura acabe sendo prejudicada, ou seja, quando você estiver jogando, o jogo pode ficar um pouquinho mais lento, tá bom? Mas essa aqui é a solução, não tem muito segredo, basicamente é isso. Se mesmo fazendo tudo isso não continuar, considere trocar seu HD. Hoje em dia na AliExpress você encontra HDs e até mesmo SSDs muito barato. Só se atente que o PS3 aceita no máximo 1 TB de armazenamento e nem é muito recomendado, visto que o sistema começa a dar alguns erros quando o HD é de 1 TB. Então compra um de 500 e você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Tamo junto!